Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. O mercado cripto no dia de hoje, dia 8 de novembro de 2024, sexta-feira, está tendo uma valorização nas principais criptomoedas. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está na casa dos 75.800 dólares americanos, com uma pequena variação positiva, uma pequena valorização de 0,8% nas últimas 24 horas. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está com uma valorização mais considerável, ainda mais se a gente pegar o acumulado dos últimos 7 dias. Nos últimos 7 dias, o Ether, por exemplo, valorizou mais de 14%, nas últimas 24 horas, mais de 3,5%, e nesse momento, cada unidade do Ether está custando aproximadamente 2.900 dólares americanos. Está em um caminho claro para voltar a romper a barreira dos 3.000 dólares. Outra criptomoeda aqui do top 10 que vale menção de valorização nessa última semana, nesses últimos 7 dias, é a Solana. A Solana, nos últimos 7 dias, teve uma variação positiva, teve uma valorização superior a 17%. Nas últimas 24 horas, subiu mais de 5% e nesse momento tem 199 dólares. Ou seja, está na iminência de voltar para a barreira dos 200 dólares. E com isso, inclusive, com essa variação, com essa valorização, a Solana passou a BNB de novo e nesse momento é o quarto maior criptoativo do mercado. Excelente notícia para quem é entusiasta, para quem é holder de Solana, para quem é holder de Sol. Já sobre os ETFs de Bitcoin Spot, no dia de ontem a gente teve um dia extremamente positivo. No último dia 7 de novembro, a gente teve um inflow de 18 mil unidades de Bitcoin. Para ser mais exato, 18.031 unidades de BTC. Foi um recorde absoluto. Só o da BlackRock no dia de ontem teve uma entrada de 14.751 BTC. Isso é um recorde total. É a maior entrada desde o início das negociações dos ETFs de Bitcoin Spot. Com essa entrada, nesse momento, os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos já têm sob gestão 1.024.000 unidades de BTC. E para vocês terem uma ideia, que nem eu falei, a BlackRock no dia de ontem acumulou mais de 1 bilhão em fluxos, em inflow, em saldo positivo no seu ETF de Bitcoin. Foi um dia recorde, superou inclusive o status positivo após 2 dias de saída, que tinham totalizado 113 milhões. Então, se a gente pegar aqui o ETF da BlackRock no dia 6 e no dia 5, tinha tido saída de 971 BTC no dia 6 e 637 BTC no dia 5, que foi o dia da eleição dos Estados Unidos e o dia seguinte, né? Já agora, no dia 7, ontem, a gente teve essa fortíssima resposta positiva para quebrar recordes. E, inclusive, essa forte esse forte fluxo de compra que a gente está vendo também nos ETFs, fez com que o Bitcoin atingisse quase a marca de 77 mil dólares, inclusive renovando a máxima histórica de ser agora de 76.943 dólares. E isso não está sendo visto só no ETF de Bitcoin. Não é só o ETF de Bitcoin que teve essa forte entrada. No dia de ontem, a gente também teve mais um dia de fortíssima entrada no ETF de Ether Spot. Foram 29.274 unidades de ETH, que em dólar americano dá 79,7 milhões de dólares. E aqui também a gente teve o da BlackRock, não liderando, mas bastante forte, com mais de 8.700 ETH de entrada, mas o líder no dia de ontem foi o da Fidelity, com 10.615 unidades de ETH. E tudo isso, todos esses fatores estão levando a crer que realmente o Bitcoin pode estar a caminho dos 100 mil dólares, que nem diversas pessoas, diversos analistas já tinham previsto. E agora foi a vez do CEO e cofundador da Ripple, da Exchange Ripple, o Sebastian Serrano. Ele prevê que o Bitcoin está próximo de alcançar a marca histórica de 100 mil dólares. Segundo ele, a reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e o crescente interesse do público pelo mercado cripto indicam um cenário propício para a valorização da criptomoeda. O protagonismo das criptomoedas nas eleições americanas, desse ano de 24 foi evidente. Desde o início das campanhas, o tema esteve presente na agenda de candidatos, impulsionando o debate sobre finanças digitais e tecnologia. Segundo Serrano, os mercados reagiram positivamente à vitória de Trump, com o Bitcoin alcançando uma nova máxima histórica de 75.360 no momento de escrita, que não falei. Já superou e já atingiu quase os 77 mil dólares. Então, realmente, pelo menos por enquanto, parece que o Bitcoin está sim a caminho da marca dos 100 mil dólares. Dando continuidade ao episódio de hoje de Giro Bitcoin, um outro vencedor da eleição americana, tirando Donald Trump, foi a casa de apostas descentralizada Polymarket. Ela passou de uma desconhecida do mainstream, só quem conhecia era as pessoas do mercado cripto, e mesmo assim não todo mundo,
para uma queridinha até do mainstream. Diversos analistas começaram a utilizar os gráficos de chances de vitória da eleição americana da Polymarket durante essas últimas semanas eleitorais. Então, sem sombra de dúvida, a Polymarket foi uma das grandes vencedoras dessa última eleição. Mas isso não está fazendo todo mundo feliz. O regulador de jogos da França está considerando proibir a plataforma de previsões em criptomoedas Polymarket, que ganhou destaque justamente devido a essa alta demanda dos usuários durante a eleição presidencial dos Estados Unidos. A Autoridade Nacional de Jogos da França, a Autorité Nationale du Jeu, está investigando a operação da Polymarket e sua conformidade com as leis francesas de jogos de azar, informou a Bloomberg no dia de ontem, 7 de novembro. Abre aspas, estamos cientes desse site e atualmente examinamos sua operação e sua conformidade com a legislação francesa sobre jogos de azar. A ANJ, que é essa autoridade francesa, confirmou e deu essa declaração pro Cointelegraph. Anteriormente, a publicação focada em criptomoedas The Big Whale relatou que a ANJ deve proibir o acesso à Polymarket para usuários franceses em um futuro próximo. Vale ressaltar que não falei que muita gente passou a acessar a Polymarket durante a eleição. Muita gente começou a utilizar os gráficos de chance de vitória da Polymarket durante a eleição, o que acabou atraindo uma grande atenção do mainstream. E para vocês terem uma ideia, um trader pseudônimo e supostamente francês fez pelo menos 20 milhões de dólares em lucro em apostas apoiando a eleição do Donald Trump. Ele tinha apostado que o Trump ganharia a eleição, que o Trump ganharia o estado de Michigan, que o Trump ganharia o estado da Geórgia, entre outras apostas. E como o Trump conseguiu ganhar todos os swing states, ele ganhou essas apostas em específico. Então, isso acabou atraindo muita atenção dos reguladores, inclusive o regulador francês está de olho. E não se surpreenda se esse debate em breve chegar aqui no Brasil também, que está nessa regulação de bets e que, inclusive, mesmo depois das bets terem pagado as taxas de regulação, as taxas de licenciamento, corre o risco de serem banidas do Brasil. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, tanto no episódio de hoje quanto ao longo dessa semana. Não deixe de passar a seguir o podcast, onde quer que seja que você esteja escutando. Se for no Spotify, dá um follow, dá 5 estrelas. Mesma coisa no Deezer, mesma coisa no Amazon Music. Se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, que isso é muito importante pra gente e faz com que a gente continue produzindo esse episódio diário para você se informar sobre o mercado cripto mundial. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Valeu!